Fala, família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, cara do nome esquisito, do sobrenome esquisito, canal Vascaíno Norte Sul, direto aqui da cidade de Paracambi, a pacata cidade de Paracambi, que já foi mais pacata, hoje nem tanto, mas enfim, pedir para você curtir, se inscreve no canal, dê seu like. Compartilhe o vídeo, pessoal, por favor, me dá uma ajuda que eu estou começando, estou no iniciozinho aqui de YouTube aqui, eu estou querendo entregar alguma coisa melhor para vocês, alguma coisa mais profissional aqui, ó, meu improviso aqui, ó, tá vendo, ó, isso aqui, ó, todo dia eu tenho que fazer, toda vez que eu tenho que gravar vídeo para vocês, eu tenho que armar o circo aqui, eu estou no quarto da mamãe hoje, aí de noite eu estou na sala porque mamãe está dormindo. No meu quarto não dá para fazer, eu fiz o primeiro vídeo no meu quarto e foi horrível para arrumar tudo, porque parece que eu estou num cubículo ali dentro, o espaço é muito ruim. Então assim, se vocês me ajudarem aí, dando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando, deixe seu comentário também aqui nos vídeos para poder enganjar no YouTube, para a plataforma entender que o canal é relevante, eu vou poder arrumar um espaço maneiro, vou poder deixar o espaço da maneira mais bacana, para poder entregar uma coisa melhor para vocês, tá, gente? Então, pessoal, eu tô com esse problema aí, eu sei que eu tô gravando muito tarde de noite, né? E eu tô com esse problema aqui no meu celular, eu comprei um cartão de memória ontem, o cartão de memória veio com defeito, quer dizer, tive problemas mais uma vez, tá complicada a situação aqui, cara. Então, a memória do meu celular tá cheia, hoje eu dei uma liberada aqui para poder estar gravando o vídeo para vocês, né? Então, vamos que vamos falar de Vasco, vamos falar do que interessa. Nesse vídeo da manhã, não tem tanta informação aqui, eu vou ser sincero, eu não pesquisei informações hoje do Vasco, eu vou trazer as informações no vídeo da noite. E eu queria falar daquele tema da política do Vasco, do imbróglio da política do Vasco, das coisas que estão estourando por aí, do Salgado, da comissão do pessoal do Salgado, da SAF do Vasco. É um tema que já está meio que batido, vocês já estão sabendo, com certeza aí um monte de gente aí já viu a matéria, já viu a reportagem. Então, gente, eu peguei aqui, ó, na colinha aqui do celularzinho da minha mãe, peguei aqui para a gente ver melhor. Eu vou ler a matéria, eu fiz um resumo, os cortes da matéria aqui, para poder comentar melhor para vocês, tá? Vamos lá. Comissão do Vasco indicia Salgado e mais membros da antiga diretoria por parecer de venda da SAF, né? Aí continua, eu sem óculos, eu sou terrível. Depois de um ano e meio de trabalho, uma comissão de inquérito formada no Vasco indiciou o presidente Jorge Salgado e mais diversos membros de sua antiga diretoria de investigação da venda da SAF para 777. Os indiciados membros tanto da diretoria administrativa como da comissão parecer pela venda da SAF devem apresentar defesa em 15 dias. As penas, segundo o Estatuto do Clube, vão de advertência, suspensão de 6 meses, eliminação ou desligamento entre os membros da antiga diretoria administrativa estão Jorge Salgado, presidente, era o presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório, encantador de Nutella, primeiro vice-geral, Adriano Mendes, vice-presidente de finanças, Adriano Mendes, que era da gestão Campelo, do Deixa Cair Campelo. Eu vou explicar melhor essa história para vocês. O Deixa Cair Campelo. Roberto Duque Estrada, o cara que falou do Criaturas do Pântano, estão saindo do Vasco agora, nesse exato momento, estamos exorcizando as criaturas do pântano, né? Ele numa Assembleia Geral, para decidir, né, constituir a SAF do Vasco, ele falou isso, que as criaturas do pântano estavam sendo exorcizadas. Criatura do pântano são vocês, cara.
criatura do pântano, são vocês que pegaram o Vasco de assalto de uma maneira mais canalha, tá, que se possa imaginar, e venderam o Vasco para uma empresa estelionatária. Mas continuando, Roberto Duque Estrada, já falei, Adriano Mendes, Zeca Bulhões, vice-presidente jurídico, que está no Botafogo, tá? Que tem um escritório de advocacia que prestou serviço para o Vasco da Gama na época da venda da SAF, e hoje o Vasco está com uma dívida milionária com o escritório dele, tá? O escritório dele trabalhou para que sócios não entrassem contra a implementação da SAF no Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, ele prestou um serviço para ferrar com o clube, instituindo essa SAF, porque ele bloqueou os sócios de entrarem com alguma coisa contra a Constituição, dos sócios que eram contra, né, a Constituição da SAF. Ele entrou para o escritório dele, e até hoje o Vasco está devendo dinheiro para o escritório dele. E hoje ele está no Botafogo. Zeca Bulhões, guarde esse nome. Horácio Júnior, vice-presidente de História e Responsabilidade Social. Esse cara aqui foi aquele cara que amontoou todos os troféus do Vasco dentro de uma Kombi. Vocês lembram disso? Tratando da história do Vasco como se fosse lixo. Entendeu? Carlos Fonseca, ex-presidente do Conselho Deliberativo, o cara da cenoura. Imagina a cenoura. Você pode botar a cenoura na frente, você pode botar a cenoura atrás. Aí o negócio é com ele, né? Otto de Carvalho, ex-presidente da Assembleia Geral, tá? E também os membros de comissão de parecer: Eduardo Rua, Evanildo Ribeiro, Igor Mendes Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, o Juninho Prey, da Sempre Vasco, que era o frente, era o testa de ferro da Sempre Vasco, vinha sempre candidato a presidente. Quando depois eles viram que o Juninho Prey não tinha credibilidade nenhuma, era o famoso paraquedista aventureiro, eles tiraram o Juninho Prey e apelaram para a figura do Pedrinho como ídolo do Vasco, né? Tanto é que o Pedrinho agora ganhou. Júlio Brant, Marco André Coelho de Almeida, Manuel Cordeiro Silva Filho, Orlando dos Santos, Donim, Rafael Pina, Roberto Valim, Rodrigo Leal Martins, Silvio Almeida, atual vice de finanças do Pedrinho, tá? Guarda esse nome, Silvio Almeida, atual vice de finanças do Pedrinho, também está no meio da lista. Wagner Pereira Coutinho Filho. E tem mais gente do Pedrinho aí que não foi citado, tá, pessoal? Tem mais gente aí da gestão atual do Pedrinho que não foram citados, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Lá atrás, nas eleições de 2020, no meio da pandemia, eu discuti com muitos amigos meus vascaínos, tá? Inclusive, 8 minutos. Inclusive amigo mesmo de ir para jogo comigo, amigo que vai para jogo comigo, todos os jogos. Hoje a gente está bem, hoje a gente voltou a se falar, só que a gente tinha um grupo do Vasco juntos. Eu até errei o nome do grupo aqui. Eu contei essa história mais ou menos para vocês. Era Vasco Eurico, como é que é? Vasco sempre, Eurico não. Era Vasco sempre, Eurico não. Aí o Eurico faleceu, aí o nome do grupo... Eu era contra o Eurico. Eu era contra o Eurico devido aos últimos mandatos dele, pela má administração dele. Eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Eu quero deixar bem claro isso, que eu nunca apoiei candidato nenhum, eu nunca fui unanimidade para candidato nenhum. Eu critiquei todos eles que passaram pelo Vasco. Fez besteira, eu criticava. Fez besteira, eu com amigos, com parentes vascaínos e tudo, eu criticava. Para mim não tinha essa. Então, na época eu era contra o Eurico, acho que o Eurico era um mal para o Vasco. Na verdade, eu imaginava que o Eurico já era um mal já há muito tempo. Antes mesmo do Vasco ser campeão da Libertadores, eu já queria que ele saísse, eu já queria que ele não viesse mais a presidente. Inclusive, eu apoiei o Jorge Salgado, que foi a oposição dele nas eleições de 95 ou 96, se eu não me engano, que o Vasco estava uma porcaria, o Vasco quase caiu,
no Campeonato Brasileiro de 95. O Flamengo era para ter caído, acabou no Z4, eles mudaram o regulamento do campeonato na última hora, o Vasco ainda ficou fora. Mas o Vasco estava uma porcaria, perdendo de todo mundo, tomando goleada para o Cruzeiro de 6 aqui dentro de São Januário. Estava horrível, tá? E eu queria que o Eurico fosse embora. E eu apoiei, eu fui a favor do Jorge Salgado na época, que era a oposição dele, que antigamente eram duas chapas. Depois que o Eurico saiu, largou o poder do Vasco, aí começou a ficar essa palhaçada aí de 200 mil chapas concorrendo à eleição do Vasco aí. Por isso, hoje em dia, a política do Vasco é essa colcha de retalhos que a gente vê. O Eurico, ele segurava todo mundo, essa galera toda que tá ali, o Eurico segurava, gente. É ele que segurava esse pessoal. Ele tinha um conselho na mão, entendeu? Bem ou mal, ele tinha um conselho na mão. Ele era um mal necessário para o Vasco. Não que eu concordasse tudo com ele, porque eu nunca concordei, mas ele era um mal necessário para o Vasco, né? Então, voltando ao assunto, o Eurico faleceu, o nome do grupo do Vasco virou Vasco Livre. Vasco Livre. Aí eu briguei com divergências. Por quê? Porque na época das eleições, em 2020, eu estava entrando para a empresa, que eu fui mandado embora agora. Eu entrei na empresa dia 12 de novembro, as eleições foram no dia 9. E dia 9 estava rolando o aniversário da minha esposa, que ela faz aniversário dia 5 agora de novembro. Deus quiser, vai fazer mais um ano de vida, e Deus quer. E a gente comemorou num sábado, no dia 9, no dia do pleito, no dia das eleições do Vasco São Januário. Eu não sou sócio estatutário, nunca fui, tá? Eu sempre tive a consciência, assim, no passado eu poderia ter sido, mas eu sempre tive a consciência que eu não ia dar meu dinheiro para o Eurico Miranda. Eu tinha esse pensamento errado. Poderia ter sido sócio do Vasco, já fui sócio torcedor, não renovei meu plano, estou querendo renovar, mas estou querendo que São Januário seja ampliado primeiro, para poder comprar um ingresso mais sossegado, mais tranquilo. E teve aniversário da minha esposa aqui, e eu nesse grupo aí com esse meu amigo, que eu era cofundador do grupo, eu era administrador do grupo também, estava pipocando lá as mensagens de eleição, não sei o que. Aí um apoiava o Brant, o outro apoiava o Salgado. Esse meu amigo apoiava o Salgado, ele votou no Salgado, mas quando teve as eleições online, ele foi contra, ele não concordou, ele reconheceu que o Leviciano tinha ganho as eleições legalmente, que tudo que fizeram foi uma armação, e ele falou que nem ele, nem o pai dele foi votar nas eleições online porque ele achava errado. Pelo menos ele foi coerente, tá? Aí, todo mundo falando, um falando aqui, não, Júlio Brandt é o melhor, pelo fato de ter acontecido aquilo nas eleições de 2017, que o Campelo, né, deu aquela rasteira no Júlio Brandt, se aliando ao Eurico Miranda no último minuto. Porque as eleições do Vasco tinham as eleições dos sócios e depois a eleição de dentro do conselho, e é aquela que valia, né? O primeiro ainda continua sendo assim, o primeiro indicava 120 cadeiras, o segundo indicava 30 cadeiras, e ele se juntava com os 250 conselheiros natos, que só saem do Vasco quando morre, aquelas pragas, aquelas múmias que estão lá dentro. Aí os 300 conselheiros, eles votavam o presidente do Vasco. No último minuto, o Campelo rompeu com o Júlio Brandt, que era a chapa dele, alegando que o Júlio Brandt estava tomando decisões junto ao Felipe, que está agora com o Pedrinho, tá? Alegando que ele estava tomando decisões junto com o Felipe, sem consentimento dele, sem comunicar a ele. Palavras do Campelo. O Campelo chegou, rompeu com ele, se aliou ao Eurico Miranda, e o Eurico Miranda tinha um conselho todo na mão, como eu disse ainda há pouco. O Campelo reverteu a situação e acabou sendo presidente. Eu também achei uma sacanagem, apesar de não ter sido ilegal. Aquilo não foi ilegal, aquilo estava dentro do estatuto do clube. Apesar de eu ter achado uma puta sacanagem, estava dentro do estatuto do clube, tá? O que aconteceu nas eleições de 2020? Aconteceu diferente. Eles fizeram as eleições, o Leviciano liderava as eleições, não é porque eu apoiei o Leviciano não, gente. Eu acreditava no projeto dele, se ia dar certo, se não ia dar certo, era outra coisa, tá?
eu fui a favor do Levinciano na época, eu acho que ele devia ter uma chance para ver se ele ia fazer tudo aquilo que ele falava mesmo. Era um cara que era fora da política do Vasco, que a gente conhece, ele veio de fora, por isso que ele tomou essa pernada. Então eu acho que ele devia ter tido uma chance, né? Porém, todavia, contudo, todavia, mais uma vez, as eleições rolaram e 8 horas da noite chegou uma liminar por e-mail, através do senhor Paulo Salomão, que hoje é vice do Pedrinho, por e-mail, não foi nem oficial de justiça, foi por e-mail, por e-mail, pedindo para cancelar o pleito, parar as eleições. Eles não cancelaram, eles não paralisaram, a eleição correu e o Levinciano ganhou. O senhor Carlos Mussa, da Sempre Vasco, que tinha um filho e 2 sobrinhos dentro da chapa da Sempre Vasco, foi à justiça. Ele já tinha ido à justiça antes, uma semana antes das eleições, para querer colocar eleições online, né? Deram a ideia de se reunirem todas as chapas com ele para fazer uma reunião para decidir como seria essas eleições online, ou se seriam híbridas. Detalhe, uma plataforma para implementar uma eleição online, uma semana é muito pouco. A própria plataforma que iria fazer as eleições online do Vasco falou que o tempo era escasso, que não dava para fazer umas eleições seguras em uma semana. E mesmo assim, ele quis colocar essas eleições online alegando pandemia, coisa que não se cabia ali no momento, porque teve eleição municipal para prefeito do Rio de Janeiro no ano seguinte, no meio da pandemia, e presencial. Não foi nada online. Então, aquilo ali não se sustentava. Ou seja, ele queria botar as eleições online na sexta-feira, antes das eleições, que era no sábado. O pessoal lá, o Roberto Monteiro, que apoiava o Levinciano, ele estava sendo apoiado pelo Roberto Monteiro, Identidade Vasco, pelo grupo do Casaca. Mais uma vez, gente, não tem nada a ver com o grupo, que o Casaca é o grupo de Eurico, não tem nada a ver com isso. Eu era a favor do Levinciano pelas ideias dele. Apoio, ele teria que ter apoio de alguém ali dentro, não teria como ser diferente. Entendeu? Então, na sexta-feira, o grupo dele foi na justiça e conseguiu derrubar e eliminar o Mussa. Quando foi no sábado de noite, no final das eleições, veio uma liminar, cancelando aquelas eleições ali, só que eles não cancelaram, tá? No primeiro momento, o Levinciano conseguiu ratificar a vitória dele perante a justiça. Uma semana depois, um mês depois, se eu não me engano, a justiça foi e derrubou a liminar que sustentava a vitória do Levinciano, obrigando a ter as eleições online. Aí teve as eleições online, o Levinciano não quis participar, o Campelo não quis participar, o Sérgio Frias, que era outra chapa, que era a chapa do Casaca, não quis participar. Só participaram o Jorge Salgado e o Júlio Brandt, e eles que entraram na justiça para fazer tudo isso, eles não conseguiram ganhar a eleição. O Salgado ganhou a eleição com a Mais Vasco, e aconteceu tudo que aconteceu, que a gente sabe o que eles fizeram. Então o que eu quero dizer é o seguinte, gente, quando a justiça derrubou a vitória do Levinciano para obrigar a fazer as eleições online, teve um engraçadinho nesse grupo do Vasco que eu participava, que ele gostava de debater com debochezinho, ele gostava de debater com espetadinha, e ele chegou lá no grupo do Vasco, depois de um tempão sem dar as caras, falando, foi feito bem pro Vasco. Ah, rapaz, aquilo ali, cara, olha, subiu um sangue tão grande na cabeça, que ali, cara, eu já sabia que ia dar ruim, porque como é que você pode confiar nos caras que entraram da maneira que entraram, rasgando o estatuto do clube, porque não tem eleição online no estatuto do clube, então quer dizer, a justiça deu ganho de causa erradamente, gente. É porque o Salomão, ele tem muita influência dentro do TJ do Rio de Janeiro. É muita influência com o desembargador, com o filho de desembargador, com um monte de gente do jurídico.
Vocês não têm noção da força que esses caras têm. É por isso que eles conseguiram tirar 777, cara. Senão eles não conseguiriam. Eles não conseguiriam. Da mesma forma, eles conseguiram cancelar a eleição de 2020. Porque o Salomão ele tem muita influência no TJ do Rio de Janeiro. E por isso que o Leviciano, todas as vezes que ele recorreu, ele não conseguiu, foi em vão. Então como é que você consegue apoiar uma coisa dessa, cara, uma vez que o estatuto foi rasgado, uma vez que está na Constituinte de que nenhuma, como é que eu vou falar para você? Nenhuma determinação jurídica, tá? Do judiciário pode se sobrepor ao estatuto de uma instituição. Nenhuma. Tanto é que eles quiseram botar a eleição online no Flamengo, eles quiseram botar a eleição online no Fluminense no ano seguinte, e a justiça foi contra. A justiça derrubou. A justiça não deixou. E com o Vasco foi diferente. Então como é que você pode aceitar uma porra dessa? Como é que você pode aceitar uma coisa dessas? Uma crocodilagem dessa? Você pode defender o lado que for, mas você não pode compactuar com a coisa errada. Você não pode compactuar com a sacanagem. Se o Leveciano fosse no jurídico, se o Leveciano fosse a justiça para qualquer outra coisa parecida ou semelhante a essa, eu no mesmo momento deixaria de confiar nele. Eu no mesmo momento deixaria de ser a favor dele, de defendê-lo, porque para mim já não ia prestar mais. Eu já ia olhar com outros olhos. Eu já ia olhar com desconfiança. Eu já ia perceber que não ia ser bom para o Vasco. Como esses caras não foram. Tá? O Salgado entra em 2020, 2021 ele assume, o brasileiro transpassa de um ano para o outro por causa da pandemia, o Vasco cai. Em 2022, o Vasco joga a Série B e não sobe. Em 2023, eles vendem o Vasco para 777. Com toda aquela sacanagem. Aí um monte de torcedor, cara, na sede do calabouço, gritando, urubu otário, a 77 tem dinheiro para Carvalho. Pô, um monte de bobo, um monte de Nutella, um monte de iludido. No meio do escândalo aí, ó, 200 milhões oculto, que eles manipularam o Excel e omitiram uma dívida de 200 milhões do associativo, deixando o associativo na falência. Se você separa o futebol do associativo e deixa 200 milhões de dívida para o associativo, você acaba com a instituição, cara. Você falha a instituição na mesma hora. E o futebol sem a instituição, mesmo que ele esteja separado dela, a parte, o Vasco morre de qualquer jeito. Não tem valia nenhuma. Eles deixaram uma dívida de 200 milhões de propósito, o seu Adriano Mendes, que numa live o Campelo diz que ele queria contratar o Germancano, uma live com o Vascaíno do Cerrado, com o Ed Xavier, com o pessoal do Fala Vascaíno, com um monte de gente ali, com o Leonardo Lacerda, se eu não me engano também, da atenção na torcida vascaína. Eles fizeram uma live com o Campelo, e o Campelo dizendo que ele queria contratar o Germancano na época, o Adriano Mendes falou que ia furar o teto de gasto do clube. Aí ele falou, o Adriano Mendes, mas o time pode cair. O Campelo falou para ele, o time pode cair, se eu não contratar o time pode cair. O Adriano Mendes virou para ele e falou assim, deixa cair, Campelo, deixa cair. O Alexandre Pássaro, que foi lá o gerente de futebol na gestão do Salgado, ele, numa entrevista depois que saiu do Vasco, ele declarou, ele deixou bem claro que eles já tinham a intenção de vender o clube quando entraram no clube. Então como é que você pode, cara, confiar numa venda do Vasco com esses caras que deram um golpe na eleição? Como é que vocês podem confiar num cara desse, cara? Sabe o que é? É porque tem muito torcedor do Vasco leigo, que não sabe do que acontece dentro do clube. Tem muito torcedor do Vasco que apoia um determinado candidato, independente do que ele faça, se seja errado ou não, para ele não importa, ele apoia aquele cara e pronto, ele não quer dar o braço a torcer. Então, cara, como é que você pode querer o bem do Vasco desse jeito? Eu sei que esse cara, quando ele falou no grupo lá de WhatsApp, pô, foi feito melhor pro Vasco, foi feito bem pro Vasco, eu mandei ele tomar naquele lugar para baixo, por isso que eu fui excluído do grupo.
Eu tive atritos também com esse meu amigo também depois, porque quando o Vasco tomou de 4-0 dentro de São Januário, do Botafogo, o Botafogo subiu, o Vasco não. Eu mandei um áudio para ele falando um monte, dizendo, pô, fala agora, cara. Porque quando era na época do Eurico, ele falava sapete, sapinho, vai pra Sibéria, vai pra não sei aonde. E quando era o Salgado, ele se omitia, ele ficava quieto. Eu não via ele xingando, eu não via ele falando, eu não via... Porra, ele votou no Salgado, ok. No segundo momento ele achou errado e não foi votar. Beleza, digno, mas porra, cadê? Votou no cara, mas porra, agora critica. Se você votou no cara, você tem que ser o primeiro a criticar. Quando o cara faz errado. Você tem que ser o primeiro lá e falar. Entendeu? Então, cara, como é que você vai confiar num grupo que pagou mais de 700 mil no escritório para fazer os trâmites da SAF? Esse escritório abriu com 30 e poucos dias antes e fechou com 3, 4 meses depois. Ninguém sabe onde é que está o dinheiro. Os 70 milhões de aporte da 777 está no inquérito dizendo que mais de 4 milhões foi para o bolso do Salgado, por causa de uma dívida que o Vasco tinha com ele. E agora ele tá dizendo que o Vasco ainda deve dinheiro para ele. Deve o quê? O que o Vasco deve para o Salgado? O Vasco não deve nada para o Salgado. O Salgado tem que indenizar o Vasco. O Salgado é que tem que indenizar o Vasco por todas as mazelas que ele causou no clube, irreversíveis. É aquele caso que eu estava falando do governo do Rio de Janeiro querer leiloar o Maracanã. O desgramado do governador, do Cláudio Castro, vai entregar a porcaria do estádio para o Flamengo, daqui a pouco ele vai sair, cara. O estrago já vai estar feito. É a mesma coisa do Salgado. O Salgado agora está nos Estados Unidos, nas mansões dele. Tá? O Duque Estrada, que foi o único que falou sobre o assunto, sobre o indiciamento que eles estão sofrendo, dizendo que ele fez tudo diante da lei, que ele fez tudo certo, que ele fez tudo da maneira lícita, para resguardar os direitos do Vasco, que ele não teve nenhuma intenção, ele não assinou nada, ele não assinou venda, ele não assinou nenhum dinheiro que saiu ou que entrou, não sei o que, ele só fez as coisas para resguardar os direitos do Vasco, a segurança do Vasco da Gama. Não é um político, né, cara? É um político perfeito. Igual o Carlos Osório, encantador de Nutella, né? E o pior de tudo, cara, foi a mídia, cara, compactando com tudo isso. O seu Rodrigo Capello, que numa coluna dele ainda desdenhou do Levenciano, chamando o cara de lunático, porque o Levenciano falou que ele tinha 3 cartas de crédito em euros ou dólar, uma de 100 milhões, outra de 200 milhões, outra de 500 milhões, no total dava 5 bilhões de euros. Ele veio na coluna dele, o seu Rodrigo Capello, que se diz vascaíno, é de São Paulo e torceu pro Vasco para afrontar o pai. O motivo dele começar a torcer pro Vasco foi isso, que o pai dele era São Paulino, deu um pontapé na bunda da mãe dele, e ele, com raiva do papai, foi torcer pro Vasco, que era o time da onda. Olha que vascaíno que ele é, tá? Aí ele desdenhou do Levenciano na época, dizendo que como é que pode, numa pandemia, o cara garantir que tem 5 bilhões em carta de crédito. O Levenciano, ele não falou que ia usar 5 bilhões de euros em carta de crédito, ele falou que tinha 3 para escolher uma. Ele falou que tinha 3 cartas para escolher uma carta. O cara foi lá na coluna dele e distorceu tudo o que ele falou. Tudo. Tá? A mídia compactuou com tudo isso. Influenciadores de YouTube. Atenção, vascaínos aí do Flávio Dias, tá? Que fizeram live com o Osório, o Salgado. Por que vocês não chamam agora o Osório e o Salgado para fazer uma live, para fazer entrevista? Para pedir para eles explicarem tudo isso que está acontecendo hoje. Por que eles venderam o Vasco para uma empresa estelionatária? Pede para eles virem. Dá satisfação agora, Flávio Dias. Entendeu? Canais de YouTube como o seu Dieguinho do Futebolaço, que na época da pandemia fez lives e lives e lives e lives com o Levenciano, pegando carona na onda do cara.
E quando aconteceu tudo, falou que não queria mais falar de política. Quando aconteceu toda a sacanagem, toda a putaria, 30 minutos de vídeo, não importa. Falou que não queria mais saber de política, que política era chato, que política era ruim, que política não sei o quê, que ele estava de saco cheio. Seu Mário Coelho Vasco, que é a mesma coisa também que fez na época, e que depois disso começou a fazer um monte de capa fantasiosa, milhões entrando no Vasco, milhões entram no clube, Vasco agora vai para as cabeças. Pô, vou te contar, cara, sabe? E tudo isso aí iludiu o torcedor. Salgado dizendo, botando coisa de terra arrasada no clube, quando na verdade o clube estava na segunda divisão e estava com 30% da receita de televisão. E era isso que estava asfixiando o clube, porque as dívidas ficavam em cima, não tinha recuperação judicial, não tinha nada, as dívidas batendo na porta o tempo todo. E o Vasco perdeu 70% de receita do direito de televisão. Qual o clube que não fica asfixiado? E o Salgado vendendo a ideia de terra arrasada, que o clube ia fechar as portas se não vendesse. Foi isso que ele falou na época, iludindo o sócio. Se não vender, o clube fecha as portas. Aí ele pegou o aporte de 70 milhões da 777 e falou que se não vendesse, o Vasco ia ficar com mais uma dívida. Olha só, cara, o que eles fizeram com o Vasco da Gama. Olha o que eles fizeram com o Vasco da Gama. Então, gente, como é que vocês podem acreditar num pessoal desse? Como é que o povo pode, como é que o torcedor vascaíno pode ter apoiado uma merda dessa? Hoje a gente colhe os frutos. E por isso que eu falo, tudo que o Pedrinho está fazendo hoje, o Pedrinho ele não estava no meio, mas ele sempre fez parte dessa Sempre Vasco. Ele, Felipe, Edmundo, hoje não, hoje o Edmundo rachou com eles. E tudo que está acontecendo hoje é porque a Sempre Vasco rachou com a chapa do Salgado. Por isso que eles estão tomando essas atitudes todinha hoje, porque eles eram unidos. Eles estavam juntos em toda essa tramóia até agora. Só que eles racharam, tá? Por isso que agora eles estão fazendo isso. Por isso que eles estão tomando essa iniciativa. O Pedrinho chegou. Eu acredito no Pedrinho, eu creio no Pedrinho, eu sei que ele é vascaíno. Ele não estava nessa época, eu sei que ele é vascaíno, talvez, mas muitas coisas lá dentro ele tem que seguir ordem. Muitas coisas lá dentro ele tem que seguir recomendação do pessoal do grupo dele. Ele não manda sozinho, ele não faz nada sozinho, entendam isso. O Pedrinho não faz nada sozinho. Então, tudo que ele fizer é com a anuência do grupo dele, da Sempre Vasco. Se ele estiver fazendo coisas boas para o Vasco, a Sempre Vasco vai estar por trás, fazendo essas coisas boas junto com ele. Então é obrigação, filho. É mais que obrigação eles tirarem o Vasco desse buraco. Não tem fila do perdão. Admiro, está fazendo um bom trabalho, o Vasco parece que agora está no caminho certo. Que continue assim. Que continue assim, porque se sair do trilho de novo, eu vou criticar. Se sair do caminho de novo, eu vou criticar. Se amanhã ou depois eles não segurarem os jogadores que estão emprestados ali para manter uma base para o ano que vem, se o Vasco está querendo alcançar uma Libertadores e eles não segurarem esses jogadores aí que estão emprestados, Cuesta, Robert Renan, o colombiano ali, o Andrés Gomes, se ele não segurar esses jogadores aí, pelo menos os três, tem que segurar os três. Se eles deixarem um ir embora, eu já vou aqui criticar. Vocês podem ter certeza que é obrigação. Os primeiros reforços estão dentro do Vasco. Os primeiros 3 reforços estão dentro do Vasco. E para o ano que vem, se você quiser fazer bonito numa Libertadores, você tem que contratar mais. Você vai ter que contratar mais. Você não tem reserva na zaga, você não tem reserva na cabeça de área, se o Cauã Barros não jogar, você não tem reserva na lateral esquerda, você não tem reserva direito na lateral direita, tem o Puma, mas precisa de mais, então tem que contratar. Ok? Se eles mijarem fora do pinico, eu vou estar aqui criticando da mesma forma, independente de quem seja. Porque para mim não tem político, para mim não tem ídolo dentro de campo, não tem ex-jogador, não tem porcaria nenhuma. Para mim é o Vasco. Para mim a primeira coisa é o Vasco. Acima do Vasco, só Deus.
tá? E minha família também, claro. Então, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, participa. O vídeo passou 30 minutos, mas é um desabafo, pessoal. Isso aí vai ser uma regra exceção, tá? De noite, talvez eu volte aqui trazendo algumas notícias aqui contundentes. Vou dar uma pesquisada, vou ver o que tem de interessante para trazer para vocês de noite, tá? Fique com Deus, saudações vascaínas. Vitória, Vascão. Fiquem com Deus.